Então, meus queridos irmãos, nós lemos em 2 de Pedro, no capítulo 2, até o versículo de número 12, primeiro versículo até o versículo 12, e nós vamos dar sequência ao que nós estamos falando nesses dias, seitas e heresias, mas agora estamos falando de heresias dentro da igreja evangélica, para ninguém ficar com raiva, não é? Ah, mas falaram dos mórmons, porque é seita, segundo o que nós estudamos. Ah, mas então agora nós vamos falar de nós. Mas nós somos seita? Não, nós temos heresias no meio de nós. E o que faz uma seita? Heresias. Então nós temos que eliminar as heresias se nós queremos continuar sendo a igreja bíblica. Nós não somos igreja bíblica porque somos Assembleia de Deus. E nem os batistas poderão dizer que são igreja bíblica porque são batistas. Não existe isso. A igreja bíblica é a igreja que está conforme o padrão da palavra, sendo ela quem for. E todos nós somos um só povo. Mas nós temos que abrir os corações para a verdade. Nós não anunciamos mentira, e a palavra sendo anunciada de maneira errada não produzirá a salvação. Tem que ser da maneira certa. Então, quando nós dizemos aqui na igreja sobre os beberrões ficarão de fora, nós não estamos discriminando quem bebe. Eu era um beberrão, e olha que era demais, era 3 dias sem chegar em casa. Dependendo do feriado, 4, 5, uma semana. Tá o Edmundo aí que é de Goiatuba e sabe. Então, quando a Bíblia diz beberrões ficarão de fora, Deus está dizendo, Jesus está revelando para nós assim, ó, do jeito que você está não dá certo, mas eu sou o libertador. Eu perdoo, eu salvo, eu transformo, vinde a mim todos vós. Então, a pregação tem que ser a verdadeira. Apedrejaram Estevão porque ele falava a verdade, mas ele falou a verdade. Então, naquele tempo, quem é que discriminou? Foi Estevão falando a verdade ou foram os que apedrejaram? Preste atenção, de que lado você está? Ah, mas eu quero defender o fulano de tal que faz isso, não defende pecado não, gente. Defende amar, defende orar por essa pessoa, defende falar a verdade para esta pessoa, mas não defende o pecado delas não, você vai ser conivente com o pecado. Seja crente, cristão, fale com amor, fale sem discriminar, fale sem rejeitar, porque nós estamos aqui. Nós era para sermos rejeitados, mas nós estamos aqui. Não rejeite ninguém. Por pior que seja o pecado da pessoa, lembre que você também era um pecador. Então pregue, mas fale a verdade. Como que a pessoa vai saber o caminho certo se não ouve sobre ele? Não faça igual aqueles GPS de antigamente, não. Você terminava o endereço, você estava dentro de um rio. Lembra do GPS antigamente? Te levava para um lugar que você vai, acabou a cidade. Não era assim? Cuidado com esse GPS da heresia. Viu? Vamos pela verdade. A palavra verdadeira é que liberta. Conhecereis Nós estamos vivendo uma geração mimimi que não pode ouvir verdade, mas continua sendo do mesmo jeito, é a verdade que liberta. Então, irmãos, nós vamos ver aqui algumas heresias da igreja moderna, dando sequência ao que nós falamos, mas essa terça, depois nós vamos voltar a falar de seitas, ok? Eu sou a igreja, e por isso não preciso estar na igreja. Olha que heresia. Não, a igreja sou eu. A igreja é você. Tudo bem, até aí está certo. Mas a igreja se reúne num lugar chamado também de igreja, de templo,
onde todos, como corpo, adoram e servem ao Senhor Jesus. Lá no conselho de pastores, teve pessoas que disseram, eu pus lá, eles puseram alguma coisa lá, eu escrevi, mas nós precisamos entender o quanto é necessário a igreja, assim como hospitais são necessários para a cura do corpo físico, a igreja é necessária para a cura da alma. Aí, por isso não pode fechar. Aí ele pôs lá, mas nós somos a igreja. Aí a vontade era dizer assim, é por causa disso que tem muita igreja sofrendo, por causa de pessoas pregando essa heresia aí, falando sem explicar, que tem muita igreja dividida, muito crente perdido. Aí eu escrevi, nós somos igreja, templo de morada do Espírito Santo, mas existe um templo, onde os que de verdade são igreja se reúnem alegremente para servir o Senhor. Que alegria veio no meu coração quando Deus fez a obra na minha vida e eu podia ir para a igreja. Que alegria encontrar irmãos que amam o meu Jesus como eu amo, que servem o meu Jesus como eu servo. Que negócio é esse de isolacionismo? As heresias começaram desde a fundação da igreja. A maioria delas, ou deles, tiveram como autores os membros das igrejas e outras os que não faziam parte da igreja. É dentro e fora. Pedro está falando aqui dentro. Surgirão no meio de vós. Hoje em dia as heresias continuam sendo difundidas e se espalham mais rapidamente devido à velocidade dos meios de comunicação. E devido a uma outra coisinha. Nós somos voltados para compartilhar muito mais escândalos e brigas teológicas do que a mensagem da salvação. E muitos aqui presentes ouvindo e na sua casa fazem isso. O Bolsonaro não sei o que, aí vem gente xingando e vem gente defendendo. Aí você fala assim, Jesus morreu por nós não sei o que. 1, 2. É uma igreja falsa. Se nós estivéssemos ligados como deveríamos estar, tudo que exaltasse Jesus nós comentaríamos. É igual o domingo, quando Deus aqui falou conosco aquela palavra, os céus procuram os verdadeiros. E eu falei aqui, tomado por Deus, se a igreja realmente fosse adoradora, ninguém resistia à presença de Deus em cada culto. E aí teve um momento que eu pedi para o Maciel cessar o teclado, cessar tudo, e nós começamos a adorar e a glória de Deus derramou. Deus confirmando que é o Espírito de Deus que estava falando conosco. Enquanto Deus acha adoradores, Ele tem liberdade para agir. Mas muitas dessas pessoas vêm com essa enxovalhada de informações heréticas e chega aqui e não consegue adorar Jesus. Você que perdeu, veja lá o domingo, você vê, culto de domingo. Nesta lição, iremos falar sobre umas heresias modernas, que silenciosamente têm prejudicado muitos irmãos. A heresia de que não precisamos estar na igreja, porque a igreja somos nós. Atende aí, desliga, meu filhinho. Frases e declarações heréticas destes que defendem. A igreja que tem dentro de você é maior do que a igreja que você assiste. A frase é de impacto e é bonita, mas é bíblica. Você fala não de imediato, mas você parou para pensar? Nós temos cabeça, nós temos que pensar. Paulo pegou um irmão da igreja e excluiu ele e entregou para Satanás. Sim ou não? Por causa da vida dele, etc. Mas eu quero dizer o quê? Por que Paulo pega um irmão e dá para Satanás? Ele não veio para salvar, Paulo não é um evangelista, ganha almas. É que o corpo é maior que o indivíduo. O corpo é maior, a igreja
unida, reunida é maior que eu. A igreja não deve favor para mim, eu devo favor para a igreja. E eu não estou falando igreja com pastor, com fulano. A igreja, essa igreja aqui e aquela igreja lá, pastor Josué, pastor Altamiro, os pastores aí, essas igrejas são do Senhor Jesus Cristo. E eu devo favor. Por quê? Porque se eu estou na igreja, é porque a igreja orou, porque a igreja jejuou, porque a igreja pregou, porque a igreja foi igreja, porque a igreja comprou banco, porque a igreja levantou templo, e eu apareci um dia num templo perdido, sujo de pecado, e Deus começou a trabalhar a minha vida. Eu devo favor à igreja. Está entendendo? Outra coisa, isso aqui é uma das coisas, mas eu tenho que falar muita coisa, então vamos lá. Você é a igreja, por isso não precisa frequentar os cultos. Outra frase, herética. 10:25 de Hebreus. Não deixando de congregar. Uma igreja que estava sendo perseguida e tudo mais, como fizeram os demais e tal. Porque, portanto, aquele dia se aproxima. Irmão, nós estamos mais perto da volta de Jesus hoje. Não deixar de congregar é mais importante que aquele tempo. Mas em igrejas sérias. Igrejas que sejam verdadeiramente de Deus, independente da placa. E hoje não depende mais de ministério. Depende de quem está liderando. Pode ser a comunidade liberal fulana de tal, mas se o pastor é comprometido com Deus, pode ter certeza que a igreja vai funcionar bem. Há nas igrejas muita hipocrisia, por isso seja crente em casa. Isso aqui é uma frase hipócrita. Porque o lugar de ser liberto é na igreja. De ouvir palavras. O lugar onde Deus me desnuda com a pregação e faz eu descobrir quem eu sou e me dá o desejo pelo Espírito Santo de mudar de vida. Eu ouço sobre isso em casa? Não. Em casa eu vou para o YouTube, vou para a internet e escolho o que eu quero ouvir. Na igreja eu venho e Deus fala o que Ele quiser falar. E aí as pessoas vão se recolhendo e não ouvem o que precisam ouvir, mas o que querem ouvir. Sou mais crente estando em casa do que muitos que todos os dias estão na igreja. Santo. Porque o verdadeiramente santo, ele vai para o meio. Nós resplandecemos, querido, é no meio de uma geração perversa e corrompida. Jesus foi para o meio dos pecadores, mas ele foi luz em todo lugar que foi. Devido ao mau testemunho de alguns crentes e pastores, muitas pessoas se acham no direito de criticar as igrejas e incentivar as pessoas a não participarem dos cultos. Irmãos, cuidado com esse negócio de crítica, porque depende do coração que você tem, você vai se, como diz um baiano, tu vai se lascar. Imagine que o pastor Trifeno, ele pega e nomeia um tesoureiro, o senhor Trifoso. O tesoureiro começa a roubar do dinheiro da igreja. E você sabe que o pastor Trifeno sabe que o Trifoso rouba, mas não toma nenhuma atitude. O que você vai falar desse pastor? Seja honesto. Pastor está, ó, eles estão dividindo. Sim ou não, irmão? Seja honesto. Cadê os crentes? Vieram crente aqui hoje? Mas é o crente de quinta, né? Não é domingo à noite. Jesus fez isso. Jesus pôs o Judas como tesoureiro, o Judas roubava, Jesus sabia, mas não tirou. E aí, ele estava dividindo com Judas? Cuidado com o seu julgamento. Jesus sabia que tinha que deixar o Judas onde ele estava e dar a liberdade para ele fazer até o que ele ia fazer de trair o próprio Filho do Homem.
E tinha que ser daquela forma. Deus sabe o que faz, Deus é que cuida da igreja e Ele sabe o que permite. Nós temos que estar no meio da igreja com honestidade e sendo testemunho de gente que presta. Não, mas eu não quero frequentar. Você não quer frequentar porque você também não tem caráter como deveria ter, caráter cristão, viu? Caráter cristão, porque tem caráter formado, caráter deformado, caráter de gente de seita, caráter de gente ateia e vai. Se a pessoa tem caráter cristão e ele vê uma igreja, preste atenção e não converse, e vê uma igreja realmente problemática, e a igreja que Deus mandou, ele vai querer ser honesto naquela igreja, chorar e orar para aquela igreja, para que Deus restaure a igreja. Me diga na Bíblia, onde que Paulo mandou fechar uma igreja? Onde que Jesus mandou fechar uma igreja? No Novo Testamento, Jesus fala que conhece a igreja, que ela tinha que mudar de atitude, que ela deveria converter, voltar ao caminho, senão ele viria contra ela. Por que que ele viria contra ela? Porque ela não obedece a ele, então não é igreja. Está entendendo ou não? A igreja mais terrível do Novo Testamento é a igreja de Corinto. Deus mandou fechar? Tinha um camarada lá que deitava com a mulher do seu pai. Madrasta, na igreja, irmãos levantando contra irmãos, litígio, irmãos. Paulo mandou fechar? Não, mandou consertar. A gente não sai de igreja, a gente levanta o caráter na igreja, se prepara para ser instrumento de Deus na igreja. Esta heresia tem prejudicado a fé de muitos irmãos. Mas todos nós sabemos que o motivo não é o que as pessoas apresentam. A verdade é que o inimigo tem prejudicado a visão espiritual de muitos e também pelo fato de tais pessoas não desejarem sua libertação completa dos pecados. Achar uma desculpa é fácil, mas a verdade sempre será vencedora. E uma vida sem Deus vai querer ficar longe da igreja, pois a igreja é a casa de Deus, coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5. Você quer fazer diferença? Você é de Deus? Então não tem que olhar para o pecado dos outros, nem falha dos outros. Você tem que levantar a sua vida e orar para que Deus abençoe e ajude e faça a obra. Agora pode ser crítico também. Pode ser crítico. Ah, eu não concordo com tal coisa. Não concorda mesmo, não? Então procura a pessoa ligada a isso e vai conversar somente com ela. E aí não tem espírito de rebelião, mas tem alguém sincero e honesto que quer ajudar a obra de Deus. Quem concorda? O que as escrituras dizem sobre o lugar de adoração, onde o povo de Deus se reunia? Nosso Deus diz em 2 Crônicas 7,15: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Templo. Também em 2 Crônicas 7,16: porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Antes que você se precipite, estou falando do antigo, mas vou falar do novo. Porque aí já vem os camaradas lá, os vendedores de ilusões e heresias. Não, mas está falando do Antigo Testamento, agora nós somos o templo. Tá bom, calma, vamos chegar lá. Isaías 56, 7. Também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E aí Jesus vem diante do templo, vê os cambistas fazendo o que não deviam, e ele começa a virar a mesa dos cambistas, soltar animais com uma zorrague na mão, e diz: eu tenho zelo na casa do meu pai, o zelo da casa do meu pai me consome, não faça da casa do meu pai convívios sateadores, nela, essa casa aqui será chamada casa de oração. O que os homens
O Senhor Jesus frequentava todos os dias o templo. O Senhor Jesus, quando esteve neste mundo, ia todos os dias no templo. Lucas 22, 53, tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Jesus revelou, nesse momento que eles estavam tomando Jesus, mas eu estive com vocês todos os dias no templo. Jesus frequentava. Se frequentar a igreja para cultuar e adorar ao Senhor não fosse importante, o Senhor Jesus não teria ido todos os dias ao templo. Homens de Deus disseram, Salmo 27, 4, uma coisa pedi ao Senhor, e sempre a buscarei, que eu habite em sua casa todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no santo templo. Quem aqui aprende no templo? Quem aqui cresce no templo? Salmo 84, 10. Porque vale mais um dia nos meus átrios do que 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Salmo 84, 10. Deus falou comigo no dia que Ele me chamou para a obra definitivamente e não aceitou que eu trabalhasse mais no secular. Duas coisas Ele falou: olhar para os lírios do campo. Primeiro usou o contador, eu era o administrador financeiro, a sala do contador Benedito em frente, e ele saiu da sala dele, arrastando os pezinhos dele e falando, olhai para os lírios do... Ele um católico, eu sempre ministrava para ele, falava, a gente sempre falava e ele começava a arrepiar. Aí ele saiu de lá arrepiando, falou, estou sentindo aqui algo diferente, olha aqui. Aí fazia assim, falou, olhai para os lírios do campo, nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como deles. Nessa hora o Daniel, o patrão, me chamou, tivemos uma divergência ali, porque eu falei a verdade para o Banco do Brasil e ele queria que fosse diferente, e aí ele falou, eu te mando embora. Eu falei, se você quiser pode mandar. De madrugada Deus já tinha me dito, né, hoje tem um laço no seu emprego e você será demitido e trabalharás para mim, não trabalharás mais para o homem. E aí, trabalharás. Aí, cheguei lá, tudo aquilo, Deus te mandou embora e tal. Falei, amém, Deus te abençoe. Peguei minha bolsinha, fui para casa. Cheguei em casa, a pastora disse, foi mandado embora. 5 anos de trabalho, onde só pessoas trabalhavam até 6 meses, não conseguiam ficar. Eu fiquei 5 anos, mas Deus estava tirando dali. E aí, foi como você sabe, Deus me falou. E aí eu fui para o banheiro, sentei no trono, por sentar. Aquela pressão, minha esposa grávida, aluguel daquele tamanho, como é que vai ser isso? O acerto ia ser gordo, mas como é que seria? E aí eu peguei a Bíblia e falei, fala comigo. Abri a Bíblia assim, olhai para os lírios do campo, nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como um deles. Coincidência, coincidência, coincidência. Olhai para os lírios do campo, nem Salomão com toda a sua glória se vestiu. 3 vezes. Falei, Senhor, fala comigo em outra parte, que parece que é coincidência, parece que o meu dedo viciou em ir lá no lugar. Fala comigo diferente. Aí eu abri, saiu o Salmo 84, 10. Porque mais vale um dia na minha casa do que em outras partes 1000. Vai para minha casa, continua servindo, o resto você vai ver que vai fazer diferença. Então, o que os homens disseram sobre a casa de Deus? O que eu digo sobre a casa de Deus? É o lugar do meu refúgio, é o lugar onde Deus me aviva, é o lugar onde Deus me orienta, é o lugar onde eu vivo. Quem ama a casa de Deus? Aleluia. Salmo 42, 4, olha o salmista entrando em depressão. Quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por isso que ele vai dizer depois, ó minha alma, porque estás abatida? Porque estar na casa de Deus é força para a alma, estar longe da casa de Deus, abater a alma. Os irmãos da igreja primitiva
Ao contrário do que ensinam algumas igrejas, os irmãos frequentavam diariamente o templo, pois assim como fez o Senhor Jesus Cristo, que quando esteve na terra frequentava o templo e as sinagogas, os crentes da igreja primitiva também o faziam. Onde está escrito, pastor? Atos 2:46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. A igreja tinha que estar mais unida que nunca. E de casa também. Atos 5:42. E todos os dias no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Porque o inimigo tenta atrapalhar a igreja organizada e conservadora? Irmãos, Paulo foi um instrumento de Deus para trazer a doutrinação, as doutrinas para a igreja, as cartas pastorais, e a gente aprende tudo sobre igreja com essas cartas, tudo que é principal, sobre como ser igreja. Paulo, ele levanta líderes regionais, ele institui sobre a questão de presbítero, presbitério, e vai falando sobre o obreiro, o comportamento, tem reputação e não sei o quê. Isso é para viver sozinho? Você tem que ter boa reputação, não sei o quê, levanta no meio de vós, levanta e aí vai embora para casa e ninguém reúne, não tem igreja? Que absurdo é esse? Muitos desses desigrejados são pessoas que pecaram e não aceitaram que fossem tratados. E até isso é maravilhoso na igreja. Se eu chegar a pecar, eu tenho que ir lá no pastor Francisco. A minha consciência me cobra isso. Lá no pastor Francisco, pastor, aconteceu assim, assim, ele é meu líder. Aí eu falo com ele e tal, ele põe a mão na minha cabeça e ora, acabou. Saiu a carga, saiu o peso. Agora fica com esse pecado sozinho na sua casa. Ame a igreja. Esses heréticos querem destruir a igreja, a organização. E isso é trazer para a terra depressão, angústia, solidão, confusão, heresias. E é interessante que eles não querem que a pessoa vá para o templo, mas querem que elas inscreva no canal deles, e toda vez que sai um vídeo, todo mundo reúne para ouvir e ver o vídeo. Sim ou não, igreja? Estamos acordados ou estamos dormindo? A igreja organizada que segue os padrões estabelecidos pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, tem sofrido ataques de pessoas que desejam uma igreja liberal, sem doutrina, sem princípios, sem disciplina, onde a desordem impere. Qual o objetivo em fazer parte de uma igreja não organizada? Por trás desta falsa liberdade existe a rebelião da criatura contra o Criador. Porque ele manda reunir. Por isso, o inimigo tenta atrapalhar a igreja organizada e conservadora. Aliás, só de você falar esse nome é perigoso derrubar o vídeo. Tanto que a coisa é feia para esse lado. Ninguém admite uma autoridade falar mais grosso. E para mim não tem problema nenhum. Se é autoridade para falar o que já quiser. Se eu estiver errado, eu tenho que consertar. Se eu estiver certo, eu continuo certo. Antigamente o povo tinha medo de polícia, agora eles querem matar a polícia. Olha que extremos esquisitos. Falta de respeito. O inimigo não suporta a igreja, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Edificarei a minha igreja, é a palavra do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, em Mateus 16:18, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Como que não prevalecerão, se as 7 igrejas de Apocalipse fecharam? Se muitas igrejas fecharam, não prevalecerão contra a igreja, enquanto nós somos igrejas. Enquanto nós somos igreja firme, igreja unida, que tem a unidade do Espírito Santo, que procura viver para a glória de Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja.
Você faz parte? Não adianta fazer parte de um lugar que você considera sério, se você não for também. Você tem que fazer parte desse todo de coisas maravilhosas que glorificam o Senhor. Os dons de Deus vêm de Deus para nós, o fruto vai de nós para Deus. Amém? O inimigo é derrotado pelas orações da igreja reunida. O Pedro foi preso em Atos 12, a igreja foi para a casa de Maria Rod, orando ininterruptamente, o Pedro foi solto. O inimigo sabe que na igreja os irmãos são doutrinados, ensinados a temer e servir a Deus, e isso ele não aceita. A igreja verdadeira, irmãos, não as bagunçadas, não as que pregam tanta coisa, nós vamos falar um pouquinho aqui. Mas a igreja séria ensina o povo a ser servo de Deus. Mas os desviados, quando você fala de servo, eu falei lá para vocês de um post que eu coloquei, lute para ser servo. Nós não somos servos, nós somos filhos de Deus. Pois é, interessante, né? Jesus foi servo, e tem alguém mais legítimo, filho de Deus, do que ele? O inimigo odeia quando os crentes estão cantando louvores ao Senhor com toda a congregação. O inimigo não gosta dos pastores e missionários e todos que fazem a obra, por estes servos e servas de Deus conduzir o rebanho de Deus até entregá-lo ao Redentor. O inimigo se rebelou contra Deus e ele combate a igreja porque a igreja tem disciplina e educa os fiéis a servirem a Deus com fidelidade, coisa que ele não fez. E nós lemos aqui que os anjos pecaram e foram destituídos. Hoje são demônios esses anjos que caíram. E aí, se Deus não poupou os anjos, vai poupar quem? Por isso que o inimigo não quer que a igreja se reúna, porque a igreja séria prega a verdade que tem que ser pregada. Diga comigo, a igreja não é a nossa casa. A igreja não é a minha casa. É a casa de Deus. Por isso que o inimigo odeia, porque na casa de Deus quem manda é Ele. Na sua casa você pode até mandar, se não for servo. Se for servo, Jesus é o cabeça da casa. Mas nessa casa aqui eu não mando, você não manda, você não manda, você não manda, você não manda. Nessa casa quem manda é Deus, é o Espírito Santo do Senhor. E nós temos que buscar sensibilidade para discernir esse mandar de Deus, esse governar de Deus. Deus é maravilhoso, né? Deixa eu te falar uma coisa, o irmão Cleomar não está aqui, porque ele sofreu um desconforto abdominal, e foi ver lá o que está acontecendo, mas nós cremos que durante esse culto ele vai ser curado lá em nome de Jesus. Uma das heresias é dizer que a igreja é a nossa casa. Não é, a igreja é a casa do Senhor. É assim que diz a palavra de Deus. Deus falou, minha casa, minha igreja, meu povo, é dele. Tudo é dele. Tudo é para ele, tudo é por ele. Então não é minha casa. E uma outra coisa errada que os pastores falam, e eu sei que muitos falam inocentemente, mas é errado. A minha igreja, não sei o que, a minha igreja, que igreja, irmãos? O dono da igreja morreu por ela. Essa igreja não é do pastor Francisco, que fala isso com carinho, e ele sabe disso e concorda plenamente, porque ele também fala isso. Esse campo não é do pastor Francisco, esse campo não é dos vices deste campo, não, as regionais não são do pastor Francisco e dos pastores regionais, não, é de Deus. Nós estamos passando por aqui, Deus é eterno e Ele é o dono eterno da igreja. O dia que Ele quiser tirar um do outro lugar e passar, Ele faz. Eu lembro lá do Rio de Janeiro, que o saudoso pastor lá, um moreninho baixinho, que ele pregava demais, e vinha aqui em Anápolis também, esqueci o nome dele, mas ele falava assim, o Espírito Santo falava cada coisa para ele, maravilhosa, e ele foi pregar no Rio de Janeiro, e Deus usou ele para falar para o pastor entregar a igreja,
que já tinha vencido o tempo dele, que a igreja era do Senhor e que ele tinha que entregar. E o pastor resistiu, ele disse, e se o senhor resistir, Deus está me falando, que eu não sei se é 1 ou 2 semanas, o senhor sai daqui num caixão, porque a igreja é do Senhor. Ele resistiu e ficou. Não deu 2 semanas, o caixão sai de lá com o pastor dentro. Porque a igreja não é nossa. A igreja é do Senhor. E isso me provoca temor. Porque se Deus está cuidando da igreja e do altar, é porque Ele está vivo nela. Olha o que diz Isaías 56:7 que lemos. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Quando a gente vem de casa, nossas casas, para a casa de Deus, e a gente chega aqui, Deus está alegre para receber culto. Os filhos se reuniram em torno da mesa do Pai. O Senhor Deus escolheu esta casa para ele. Salomão deixou isso claro em 2 Crônicas 7:12. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Congregar é necessário? Não, pastor, eu quero ser usado por Deus. Usado aonde? Não, pastor, Deus tem um propósito comigo, por isso que eu não estou indo na igreja mais, porque o povo não reconhece. Você está precisando de acordar, porque aqui a gente é provado. Timóteo 3:10, 1 Timóteo 3:10, Paulo falando para Timóteo, você vai consagrar alguém? Primeiro prova, e se for aprovado, se for achado irrepreensível, consagra. Então Deus prova, e o pastor prova também. Foi uma ordem. Será que não? Vamos lá, 1 Timóteo 3:10. Vamos ler. 1 Timóteo, carta pastoral. (3:10). E também, aqui está falando dos deveres dos presbíteros e dos diáconos. 3:10, e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Mostrou na prova que é digno de ser obreiro, é digno de ser obreira, passou no teste ou brigou porque você provou, ou levantou altivez e disse que vai sair da igreja e vai levar uma turma com ele. Aí que está o negócio, obreiros têm que ser obreiros para Deus. E eu dou liberdade para todo obreiro aqui que quiser orar assim, ó, dou liberdade mesmo. Senhor, se o pastor está me perseguindo, tira ele da igreja, eu dou maior liberdade. Pode orar. A nossa luta como pastor é orar para fazer o que Deus dirige. E é caro isso, é angustiante até, porque você sabe que a pessoa não está pronta pelo Espírito do Senhor, e se você colocá-la antes do tempo, ela vai morrer espiritualmente, então não coloca, espera a pessoa amadurecer, mudar de jeito de ser, mas a pessoa nunca muda, e dizendo, o pastor não gosta de mim, porque eu fico nessa igreja, ele não me vê. Mas como está a sua vida com Deus? Sinceramente, seu ministério, sua vida de oração, sua vida de jejum, sua vida na sua casa com a sua esposa. A Bíblia diz que quem não governa bem a sua casa, não pode governar a casa de Deus. Quem nega os seus, os da família, é pior que o incrédulo e negou a fé. Então tem coisa que não é saber pregar bem, não é saber, não é ter uma linda oratória, um bom comportamento dentro da hermenêutica, boa entonação de voz, as colocações exatas das palavras, não é isso não. Tem gente que faz melhor do que nós e melhor que muitos, mas Deus ainda não está com ele para ser chamado, porque tem arrogância, tem soberba,
tem estupidez, tem rebelião, tem um punhado de coisa. A igreja do Senhor não tolera rebeldes. A igreja do Senhor prova as nossas vidas, nos trabalha para levantar servos de Deus e servos dos irmãos. Entende? Ou não? Ah, mas eu não gosto dessa igreja, então procura outra. Você não tem que mudar a igreja, você tem que se adequar à igreja, porque cada igreja tem uma característica. Mas o povo aqui grita demais, então procura uma que não grita, ué. E chega lá e não critica. E não fala mal daqui. Não, pastor, eu quero é ser servo. Então aceita, vai mudando todo dia e Deus vai te abençoando. Eles gostavam dos milagres de Jesus e seguiam ele por causa dos milagres, dos pães e etc. Mas quando Jesus abriu a boca para doutrinar, eles, E tem gente que é assim, gosta da igreja do barulho, porque lá tem revelação, Deus usa, Deus faz não sei o quê, mas aí quando começa a falar do compromisso com Deus, para de beber vinho, irmão. Isso aí é heresia, parar de beber. Jesus bebeu vinho, então vamos entrar nessa briga para você ver. Não tem lugar. Se Jesus tivesse bebido bebida com teor alcoólico, ele não podia ser um sacerdote por excelência. Um nazireu. Nós temos que entender, meus irmãos, quando a Bíblia fala sobre vinho, a gente fica defendendo tanta coisa e puxando para o lado quem quer beber, quem quer encher a cara. Você precisa? Foi provado que o suco de uva natural faz muito mais bem do que o vinho. Então, e aí? Nós estamos querendo cuidar de saúde ou defender uma coisa? Seja liberto, você não precisa disso. Você não precisa disso, custa caro, gasta dinheiro. Toma água para você ver tanto que é bom para a saúde. Suco de fruta, natural, para você ver. Principalmente a fruta do tempo, do ano, que sai todo mundo dando para os outros. Lá em casa a goiaba está caindo, estamos de goiaba. Lá em casa o pé de manga está virando lodo, manga. Faz suco disso tudo para você ver. Bem para a saúde, porque é fruta do tempo e faz bem daquilo que precisamos naquele tempo. Chega, a aula não é essa. Então, precisa ou não fazer parte da igreja? E quantos crentes estão seguindo esses desigrejados e dando crédito, porque eles são mestres? 2 de Pedro 2, vão surgir no meio de vocês mestres, e vai ter um punhado de gente para seguir. E aí quando vê a igreja, e que fala uma palavra mais dura, mais forte, aí o camarada que está seguindo o desigrejado, fala, ai que estupidez. Você vai ter que chamar Jesus de estúpido então, porque ele fez isso. Vai ter que chamar Pedro também, Estevão também, Paulo também, porque todos fizeram, e João Batista também. Estupidez ou Deus está usando? Cuidado, porque se Deus está usando, blasfêmia vem por aí. Receba a palavra da verdade. A palavra que liberta, a palavra que transforma. E por essas e outras, vem uma outra heresia moderna, o evangelho antropocêntrico, onde o homem é o centro dele. Não, aqui nós temos que observar que todo mundo sofre. Na época de Jesus ninguém sofria, né? Não, o povo está sofrido, o povo não pode ouvir palavra da verdade, não, o povo tem que ouvir uma palavra de ânimo. E o que você quer dizer com isso? Que não pode pregar que quem está em pecado vai para o inferno? O povo sofre por causa dos pecados que cometem. Ou não? O que nos separa de Deus? Então o que nos faz sofrer? Vazios, angústias, solidões. E se não prega a verdade, quando o povo vai curar nunca, vai continuar sofrendo, mas sendo iludidos por palavras, você vai vencer, você é o cara, você é o cabeça. Não, irmão,
Nós somos um povo chamado povo de Deus, estamos na terra, somos perseguidos, temos dificuldades, tem pandemia, tem enfermidade por aí, mas o Senhor está conosco, nós vamos buscar a Ele para tudo. O dia que Ele quiser curar, Ele vai curar, o dia que Ele quiser transformar, vai transformar, o dia que Ele quiser abrir a porta, Ele vai abrir, mas se Ele não abrir, Ele é Deus, e eu vou continuar caminhando com Ele, porque Ele já me salvou, Ele já me libertou, Ele já me converteu, e eu já tenho um nome escrito no livro da vida, e me alegro muito mais por isso. Mauís, desde os Estados Unidos, Nedley, irmão, Andy, falei com eles, e mandou um abraço para toda a igreja, está com saudade dos irmãos, estão lá, bem, graças a Deus. Na igreja antropocêntrica, o homem é o centro do universo, tudo gira em torno dele, tudo deve agradá-lo, exaltá-lo e servi-lo. Não foi isso que venderam para nós? Eu vou sair dessa igreja, eu não prosperei. Ah, infeliz. Ao invés de dizer, poxa, sendo essa, sendo outra, sendo a outra, que sejam honestos. Não estamos puxando farinha para o lado de cá não, tá bom? É aquilo que Deus quiser, que nós queremos. Aí a pessoa vem, ao invés de dizer, poxa, que maravilha, nesta igreja Deus mudou meu caráter, Deus mudou minha natureza ruim, Deus tirou de mim umas exaltações que precisava tirar. Eita, Deus está me prosperando nessa igreja. Como assim? Está ficando mais rico? Não, melhor pessoa. E deixa eu te falar uma coisa, quanto melhor pessoa você for, nesse sentido das mudanças e da transformação, mais Deus terá liberdade de te abençoar. Para agradar o homem, cria-se então muitas coisas nessa igreja de hoje. Aí vem aqui umas palavrinhas que tem uns que não gostam. Cria-se o entretenimento gospel, onde os cultos viram palco para danças. Eu não tenho nada contra, irmãos, aquilo que eu não preciso ter nada contra, vou filosofar. Mas se não está na Bíblia, para quê? Onde tem um ministério de dança na Bíblia? Me conta. Tem um ministério de dança na Bíblia? Os irmãos já encontraram? Só para dar briga mesmo. Por que a minha filhinha não está no ministério? Por que vocês escolheram a fulana de tal, filha do fulano de tal, porque sei o quê? Aí eu estava lá em Osório pregando, eu não me esqueço, no Rio Grande do Sul, e aí aquele ministério de dança, não sei o quê, aí eu Jesus, glória a Deus, aleluia. E aí o Senhor falou, abre os olhos e olha para a esquerda. Eu abri os olhos, olhei para a esquerda, tinha um punhado de criancinha nos bancos primeiros. Aí o Senhor disse assim, antes as minhas criancinhas sonhavam em serem missionárias, hoje elas sonham em ser dançarinas. É isso que faz. Além do erotismo do nosso Brasil brasileiro, porque a dança brasileira é erotizada, e vai. Mas na Bíblia não fala sobre isso. Não, mas tem que ter entretenimento. O povo acha bom ver dançando. O povo acha bom não sei o quê. Fumaça de gelo. Porque os jovens acham bom ver a fumaça de gelo. Jogo de luz amarela, vermelha. E olha, põe um globo no meio e joga para você ver. Você vai atrair um punhado de jovens, mas não vai converter. David Wilkerson disse, indo de terno para os becos de Nova York, em Times Square, e com a Bíblia debaixo do braço, você fala, não está errado não, você vai para o meio dos drogados de terno, com Bíblia debaixo do braço, você não tinha que fazer diferente. Ele disse, se esta palavra não mudar eles, nada mais mudará. Esse é o problema da igreja de hoje. Ela pensa que a fumaça de gelo, o grupo de dança, o pagode, o grupo de louvor fazendo isso, vai atrair alma, vai mudar. Não muda. O que muda as pessoas é a pregação do evangelho, do jeito que é para ser pregada, cheio de amor e cheio de verdade. E aí, meus irmãos, apresentação de teatro, shows musicais, coachings, palestras, das mais diversas,
Uma coisa é Deus te orientar para que você traga um palestrante aqui para falar sobre a vida, a saúde da mulher. Aí você traz alguém, reúne as mulheres e fala, você está beneficiando a sociedade, é outra coisa. Eu estou falando dessas coisas nos cultos. Estão entendendo? Concordam? Olha, nada nessas igrejas de falar aquilo que não querem e não gostam de ouvir. A pregação precisa ser divertida, ao gosto do freguês, sempre abordando temáticas triunfalistas de bênção, vitória, prosperidade, exaltação ao ego. Nada de falar em pecado, arrependimento ou inferno. O povo não gosta de ouvir isso. E as outras igrejas que, o dia da palavra mais forte é terça-feira, dia do estudo bíblico, ou quarta, dependendo da igreja. Então, terça-feira você fala, mas domingo não. Domingo é evangelista, você não fala nada de pecado. A igreja não vem na terça, só vem no domingo. Você acha que Deus não quer falar no domingo? E às vezes não tem nem visitante. E às vezes o visitante está desviado e precisa ouvir palavras que transformam. Por isso aqui nós damos a liberdade de Deus falar o que quiser, na hora que quiser, no culto que Ele escolher falar. Não tem aqui problema nenhum. Para exaltá-lo, exaltar o homem, as músicas que deveriam exaltar a Deus, agora exaltam o homem, com frases tipo, Deus vai te levantar, Deus vai te tirar daí, você vai ver a mão de Deus te exaltar. E a Bíblia, onde que a Bíblia fala que Deus vai exaltar, sem antes falar que vai humilhar? Você nasceu para vencer, minha vitória hoje tem sabor de mel, porque por você, Ele constrói o palco e acende os holofotes para fazer ele brilhar. Bem-vindo, Deus homem. Para servi-lo, criam-se orações proféticas que determinam não aquilo que Deus deseja, mas aquilo que o homem deseja. Não tem muito dessas coisas por aí? Heresias dentro da igreja, coisas erradas dentro da igreja. A igreja, irmãos, aqui o grupo de louvor, nós já fizemos várias reuniões e tal, eles já sabem disso, mas só para os irmãos saberem. Quando o culto abre, nós cantamos para Deus, nós não cantamos para a igreja. E eu falo bem claro para o grupo de louvor, eles estão aí, sabem. O louvor não é para a igreja, o louvor é para Deus. Louva a Deus, engrandeça o nome dele, e ele vem para o meio da igreja e habita no meio dos louvores, renovando a igreja. Nós não cantamos para os homens, nós cantamos para Deus. O grupo de louvor não canta para a igreja, ele ajuda a igreja a cantar para Deus. Quem está entendendo? Então, irmãos, é por isso que a gente não faz cenário. Deus não quer cenário, Ele quer que as pessoas venham para ouvi-lo. Lembram de João Batista no deserto? Que cenário era aquele? Já estive lá 4, 5 vezes, o calor é forte demais. Se você andar, nós que não temos costume, 2 quilômetros no desertão que está lá, você morre. Muita gente morreu subindo em Qumran. Não foram para o teleférico, foram a pé para fazer aventura, não levou água, morreu no trajeto. E aí? Meus irmãos, o cenário no deserto é terrível. E o João está ali pregando uma palavra absurda. E uma multidão vai ouvir. Eles deixam o conforto de Jerusalém, das sinagogas, o lugar bem confortável das suas casas, do seu lugar, e vai para o deserto para ouvir João Batista falar, raça de víboras. Por que eles fazem isso? Porque Deus estava falando lá. Eu sou a voz do que clama no deserto. Deus é que estava falando lá, e Deus quando está falando, Ele chama um povo para ouvir.
Então a igreja ela tem que parar de inventar história e pregar o evangelho do jeito que é, porque os filhos do evangelho serão trazidos para ouvir o que Deus está falando. Enquanto o homem falar, você traz um punhado de baguncentos para a igreja, mas quando Deus fala, você traz baguncentos que querem mudar de vida, você traz pessoas que querem e precisam ouvir a voz de Deus, e o Espírito Santo traz, o Espírito Santo movimenta. Se não for assim, não adianta. O Deus das igrejas que nós estamos falando é quase um Papai Noel hippie, que só deseja amar e sair distribuindo bênçãos sem medidas a todos, sem restrição. Não tem personalidade, nem vontade alguma, nem se sabe para que Cristo precisou morrer e ressuscitar. Se Deus nem sabe por que Cristo morreu e precisou ressuscitar. Para eles, Deus abençoa a todos incondicionalmente, está em pecado, está na amargaça da vida, mas Deus abençoa, que não dizer do pessoal da Europa. Para eles, vivendo em pecado, tendo amante, está fumando, está bebendo, está fazendo um punhado de coisa, e dizendo, não, mas Deus vai me abençoar. Deus já te abençoou sim, com a vida e com a oportunidade de mudar e arrepender, para que as bênçãos de Deus venham para a sua vida. Bem o contrário do que a Bíblia diz. Doutrinas triunfalistas são as que imperam: confissão positiva, maldição hereditária, teologia da prosperidade, orações proféticas, batalha espiritual e etc. Irmão, claro que cada coisa aqui tem coisa que é séria e da maneira correta. Nós estamos falando daquilo que é feito da maneira errada. Aí tem gente que diz assim, pastor, tem maldição na minha vida, eu preciso fazer uma campanha para quebra de maldição, porque não, mas deixa eu te falar uma coisa, se você se deixar nascer de novo por obra do Espírito Santo e lutar todo dia, a maldição ela quebra nesse momento. Portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, a saber, os que andam segundo o Espírito e não segundo a carne. Romanos 8, 1 e 2. Então, o meu compromisso com Deus traz os despojos do Calvário. No Calvário ele quebrou a maldição. No Calvário ele rompeu as cadeias do mal. Esteja em Cristo. Não, é por isso que o crente não põe ferradura, não põe trevo de 4 folhas, o crente não põe o Buda de costas para não sei da onde, não põe arrozinho debaixo de uma vela, o crente não acende vela, o crente, ele é aceso para Deus, ele é nascido de novo. E onde está a casa de um crente verdadeiro, de uma família santa verdadeira? Jesus está presente ali constantemente. Concorda? Os membros dessas igrejas estão sempre acima, eles estão naquela teoria de que nós estamos acima das tribulações. É igual o camarada pegar um tempo de pandemia e dizer, determina que essa pandemia acabe. Ah, valente. Determina nada, irmão. Quem determina é Deus. Agora, se Deus mandar eu determinar, é outra coisa. Agora Deus não mandou, Ele que está no controle soberanamente. Tem muitos que para resolver o problema todos, eles são ensinados a afrontar o inimigo com palavras de ordem e amarrações. Está amarrado, irmão, nunca diga está amarrado. A não ser que a pessoa está possessa, precisa estar amarrado por uma situação. Mas diga está expulso. Em nome de Jesus. Não atraia para você as influências malignas por causa do comportamento errado. Xingamentos, brigas, contenda. A casa da pessoa, você vai chegar, eu não fui em casa nenhuma desse jeito, tá bom? Você chega na porta da casa da pessoa, o mau cheiro, tudo sujo. Você vai não fui em casa nenhuma. Você vai no fogão, a grossura da gordura. Casa suja, pessoa desorganizada, alma com problema. Lava aquela casa, limpa tudo. Você vê o tanto que é gostoso morar naquela casa.
Isso tudo tem a ver. Então, irmãos, entenda. Aí a pessoa manda: Satanás, você está debaixo dos meus pés. Ô, violência. Se você soubesse o tanto que essa serpente é escorregadia. O anjo Gabriel não ousou. Ele olhou para o Satanás e disse: o Senhor te repreenda. Nós falamos aqui de desobediência com principados, com comportamento que desonra. O próprio anjo Gabriel. Então não tem que honrar o Satanás não, mas você tem que honrar Deus, é Ele que repreende. Você vai falar que o Satanás está debaixo dos seus pés? Satanás está debaixo dos pés, a cabeça dele está debaixo dos pés de Jesus. É o único que pode pisar. Agora, se o Satanás se levantar contra, meu filho, levante a mão e diga: eu te repreendo em nome de Jesus. E ele cai por terra. Agora começa a brincar para você ver com as coisas. Começa a inventar a batalha espiritual para você ver. Cansaço, depressão, angústia, solidão. Agora vai viver uma vida de adoração para você ver. Se tiver levante, Deus te dá o discernimento, você repreende na hora e continua adorando a Deus e buscando a Deus e orando o que precisa orar e não perde tempo. Está entendendo? Judas, versículo 9, foi onde o arcanjo Gabriel faz isso. Miguel. O evangelho antropocêntrico é o evangelho que o homem é o centro de tudo. Não vamos tratar ele assim não, porque senão a gente perde esse dizimista. É por isso que a igreja às vezes tem muito mais entrada do que nós e vive mais mal, porque não é entrada, é a bênção. Não é ganhar 2.000, irmão, é ganhar o que for, mas com a bênção de Deus. A bênção de Deus multiplica. A bênção de Deus traz cuidado. Está entendendo isso ou não? Tinha uma pessoa numa época aí que tinha um dízimo gordo, falou que queriam isso, queria aquilo outro, porque eu passar isso para aqui. Eu não posso falar tudo, porque crente revela tudo. Então tem que falar blá, 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 blá. E queria que fizesse sei o que e tal, eu faço isso, eu me ponho lá. Falei: vocês têm duas coisas para fazer. Uma e outra decisão, porque aqui na igreja a gente tem que sentir Deus falando e dirigindo para fazer alguma coisa. Aí o dízimo gordo saiu da igreja, mas Deus continuou mandando na igreja. E eu falo isso com toda a humildade que eu não tenho, mas procuro ter, irmãos, porque a nossa luta não é para alcançar dizimista. Todo crente que é honesto e fiel é dizimista e ofertante. Se não é honesto, ainda tem problema. Mas não é isso que eu estou falando. Nossa luta aqui não é para conseguir dizimista. Nossa luta é para que Deus faça a vontade dele sobre mim, sobre você, sobre nós. Essa é a luta, porque o pastor da igreja é ele. Nós somos co-pastores de Jesus. Então, você e eu, nós não temos que ser o centro de nada. Essa igreja tinha que me honrar. Não, nós temos que honrar Jesus. Lembra do casal de missionários voltando depois de não sei quantos anos, 50 anos no campo missionário? Voltou com a esposa, chegou de navio. Aí tinha uma banda, uma festa, não sei o que, eles pensaram que era para eles, porque tanto tempo e tal. Chegou lá, a festa era para um famoso que já tinha descido. Ninguém foi recepcioná-los. Ninguém foi receber eles. Foram para casa, um lugarzinho simples, humilde, e lá, o camarada ficou meio revoltado, o missionário falou: pergunta para o seu Deus aí, se valeu a pena, não sei como é que foi a palavra final. Veio com ele aí, saiu revoltado. Se valeu a pena voltar para casa, valeu a pena a missão. Aí quando ele voltou: e aí, seu Deus falou alguma coisa? Ela disse: falou. O quê? Nós ainda não chegamos em casa. O lugar da honra é lá. Oracala Shaddai. O lugar de reconhecimento é lá. A Bíblia diz que serão galardoados e coroados. Shaddai. Não queira reconhecimento aqui que não terá. Jesus Cristo não teve. Ele é o nosso referencial.
E aí vem o evangelho ecumênico. Começa a misturar tudo por causa disso. Porque se misturar tudo, ajuda tudo. Para essas igrejas, o importante é acreditar em Deus e amar o próximo, respeitando a fé e o pecado alheio, respeitando a fé e o pecado alheio. Sem confrontação alguma, e o pior, alguns costumes proibidos pela palavra de Deus, oriundos de outras religiões, vêm sendo adaptados e adicionados ao culto. Uma coisa é Deus te mandar fazer algo, ok? Outra coisa é você criar uma doutrina com aquilo. Deus falou para Paulo, Paulo, o negócio aí tá feio, meu filho, você não vai dar conta de ir, não. Dá os seus aventais para eles levarem, para que os demônios sejam expulsos, os enfermos sejam curados. E Paulo fez isso, mas não criou uma doutrina. Ele não fez isso, ele fez isso uma vez na Bíblia, porque Paulo dirigiu, porque Deus dirigiu. Então, são coisas que Deus fala para serem feitas, mas entre uma e outra coisa. Criar doutrina, não. A doutrina é a palavra de Deus. Lembra daquela pessoa que nós falamos aqui orando? Agora, que Deus estava curando a perna, que podia levantar e andar? Quem lembra disso? Recebi o testemunho hoje, era o Carlos Daniel, né, Gianzinho? Ali. Melhorou a perna, ele creu na palavra. Então são coisas que Deus dá e a gente recebe sim. Só que criar doutrinas, todo dia toma um copo com água, põe um copo com água não sei o que, leva o lenço, vem cá comprar o azeite não sei aonde, leva a vassoura para casa de R$1.000, mas sua vida vai mudar. E vai não sei o que, irmãos, isso aí não tem nada a ver com crente. É comum ouvir dessas pessoas frases como, o mais importante é o amor que nos une do que a doutrina que nos separa. É errado. Mais importante é a doutrina que nos une. Nós estamos em Cristo. É essa doutrina que nos une. Tem gente que ama e vai para o inferno. Claro que todo cristão deve amar a Deus e ao próximo. Mas eu estou falando de pessoas que em nome do amor abandonam a doutrina. Por isso que Jesus falou no nosso versículo predileto, 14:23 de João, Jesus falou, quem me ama, guarda a minha palavra. Se tem amor, a doutrina vai no pacote. E o meu Pai o amará, e meu Pai e eu viremos e nele faremos visita. Morada. Onde tem Bíblia, tem Deus. Então, meus irmãos, também outras, sabe que esse falso evangelho faz tanto sucesso, atrai multidões e encontra pronta aceitação no coração das pessoas? Porque os seus pregadores encontram a mensagem que o povo quer ouvir, não o que o povo precisa ouvir. Aí vem multidões para ouvir o que querem ouvir. O falso evangelho faz com que você se sinta um vencedor, um ungido do Senhor, uma joia rara, um escolhido, uma bênção, mas não faz com que você se veja pecador. Não faz com que você se arrependa de seus pecados. Não faz entender que você precisa de Jesus e de uma nova vida. Necessário vos é nascer de novo. Por isso que Jesus vai dizer para o Apocalipse, lá na carta de Laodiceia, 3:14 a seguir, eu porém te digo que tu és cega, nu, pobre, miserável. A igreja que estava aparentemente perfeita, pobre, cega, nu e miserável. E por que Jesus fala isso? Ele deveria usar uma outra palavra, porque ele ofende as pessoas desse jeito. Ofende, verdade não ofende, verdade liberta. Para trás de mim, Satanás. Mas por que Jesus falou isso para Pedro no meio de todo mundo? Nunca se deve chamar a atenção dos outros no meio dos outros. E Jesus não sabe disso? Ou ele então foi sem educação? Jesus faz o que tem que fazer e fala o que tem que falar.
Ele é o dono da terra, Ele faz o que Ele escolher fazer, Ele é o dono de toda a glória, de todo louvor, de toda a honra, de toda a exaltação. Quem manda é Ele. Se você não quer ser servo dele, é outra coisa, mas se quer ser servo, Ele é Senhor. Amém? Não dá tempo mais, fique sobre os pés. Não é fácil anunciar o Evangelho de Cristo a uma geração que ouve com os olhos e pensa com os sentimentos, mas o verdadeiro amor não abre mão da verdade. E aí tem muita coisa. Meus irmãos, aí você vê um camarada cantando músicas cristãs em outros tantos meios. Aí você, olha que coisa, que sutileza, porque Pedro está falando das sutilezas. Nós não estamos estudando o texto e seu contexto, estamos estudando o que acontece com a igreja evangélica hoje e as heresias que Pedro anunciou. E aí, você vai o cristão, ele quer ter uma vida para ele, no sentido assim, as coisas que agradam a Deus, né? Se a gente descobrir um lanchinho onde tudo é cristão, tem karaokê cristão, lá serve um sanduíche cristão, ou seja, não tem bacon, se tiver light, misericórdia o quê, rapaz? Esse camarada idolatra o bacon. E lá o ambiente, você pode até pegar o violãozinho lá e cantar também um hino para a glória de Deus e que edifica as pessoas. Não é um ambiente que a gente quer ir? Sim ou não? Família, reunir, todo mundo em paz, não tem bebida alcoólica. Quem quer um lugar assim para frequentar? Olha aí, investidores. Então, agora, o crente, do jeito que a coisa está bagunçada, você vai na pecuária num dia do hip hop, funk e tal? Você vai? Que a coisa é meio forte, sim ou não? Sim ou não? Uai, crente. Sim ou não? Você vai no lugar aonde tem funk, hip hop, a coisa está pesada, sim ou não? Ai. Mas, isso é terça-feira. Quarta-feira vai vir a Aline Barros cantar na pecuária. Aí você vai. E esse é o problema. Porque vai e começa a se aproximar do que não deveria aproximar. A sutileza. A Aline é santa, tomara que seja, não estou falando aqui, estou falando por falar. Ela é santa, pronto. Eu não conheço a vida dela. O cantor que vai vir em gospel, ele é santo. E o ambiente dele é um ambiente muito bom. Só que onde ele vai cantar é profano. E aí aproxima nós de outras idas, sutilmente. É igual a cerveja sem álcool. Cerveja para crente. Aí vem um camarada aí falar, mas se Coca-Cola tivesse álcool, irmão, que comparação mais absurda. E que piada mais sem graça. Eu não preciso de cerveja sem álcool. E nem de qualquer outra coisa que invente. Agora vai surgir o whisky Old Par sem álcool. Só com o malte, mas eles conseguiram tirar, sei lá como é que é isso, o teor alcoólico e faz bem para o coração e para a saúde. E eu vou tomar isso para quê? Cuidado com as sutilezas. Fulano de tal que não é cristão, gravou um hino só gospel. Cuidado com a sutileza, você vai gostar da voz desse cabra e vai querer ouvir as outras músicas. Ouça o que vem do céu, ouça o que é de Deus. Até no meio nosso também tem bagunça, tem que ser o que é de Deus, o que vem do céu, o que edifica. Nós não vamos condenar ninguém, mas eu vou escolher coisas puras para um coração puro. É por isso que às vezes a gente perturba, e aí o casal começa a brigar, não sabe por quê. Os filhos começam a ficar com problema, não sabe por quê. Mas o que está ouvindo lá?
Tem músicas que foram feitas pelo inferno, tudo foi feito pelo inferno. Tem filmes, não é proibido assistir filme, tem filmes maravilhosos. Mas tem filmes que foi produzido pelo inferno. E são portas de entrada. Você viu aquele filme que a mulher sai da televisão? O Chamado? Sai da televisão. O que você acha que está sendo pregado ali, querido? Você está assistindo onde? Não é na televisão? E não dá para perceber? Tem filmes que a obra da magia é feita na sua sala. 5 Salomão, a pólvora, a invocação, a reza na língua maligna, e você lá bem aceso, deixando acontecer na sala da sua casa. Sei porque que eu estou vazio, sei porque que eu estou com depressão, mas eu tenho Jesus, mas não tenho a doutrina. Saí do meio deles e eu te receberei como filho, e serei vosso pai. É hora de nós não sermos exagerados nada. Eu não estou pregando isso, irmãos, e nem que nós temos que sofrer a vida inteira. Eu estou dizendo, abra os seus olhos, cuidado com essas coisas. Seja uma pessoa pura, ame todo mundo, mas quando depender de você, coloque o que glorifica a Deus. Podemos orar? O que se vê nas igrejas hoje não é conversão, mas adesão. As igrejas estão cheias de pessoas vazias de Deus, enquanto a palavra nos diz que é necessário nascer de novo. João 3,7. Não se fala mais em arrependimento, não se fala na cruz, não se fala em salvação e inferno. Só se fala em bênçãos nessas igrejas que nós estamos falando, prosperidade e milagres. Esse falso evangelho não exalta a pessoa de Jesus. E ainda que alegue pertencer a Ele, abomina a sua palavra e a sua doutrina. Jesus nos tira dos meios. Diante de tudo isso, como identificar esses falsos? Olha o que a Bíblia diz, 6:44 e 45 de Lucas, e terminamos aqui. Jesus certa vez nos ensinou que pelos frutos conhecereis a árvore. Veja a vida, veja a conduta. Não adianta vir aqui, eu quero vos dizer nesta noite, ó querido irmão, se você soubesse, se você soubesse, e porque eu não quero te ouvir se você não tem vida na sua casa de crente. Pode falar bonito, pode saber entonar a voz, pode ser o que for, mas se você não tem vida na sua casa, você não tem poder para falar a palavra. A nossa história cristã começa na nossa casa. O nosso ministério começa na nossa casa. No tratamento com meu pai, no tratamento com a minha mãe, no tratamento com a minha esposa, no tratamento com o esposo, com os filhos. É ali que começa. Então, outras coisas aqui, só para rapidamente, irmãos. As novas unções que tem agora, e a adoração profética, a unção dos 4 seres de Apocalipse, a unção do leão, aí a pessoa recebe a unção do leão e uau, Metro Goldmeyer. A unção do boi, bom. E aí começaram com isso, aí veio a unção do macaco, a pessoa, olha se Deus está nisso, mais um punhado de gente. Olha, queridos, o trilho é a Bíblia. Amém? Deus pode fazer o que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, Ele é livre para isso e nós somos servos dEle. Cuidado com as fantasias, misturas e coisas que não vêm do Senhor. Mas eu te digo uma coisa e te afirmo.
Se você tem Deus e tem compromisso com Ele todos os dias, sua alma vai se fortalecer. Você vai estar com mais convicção de fé. E ainda que tudo se levante contra você, no pior dia da sua vida, estará revestido da armadura, e você ainda dirá: o Senhor mesmo assim está me olhando, eu tenho certeza. Vamos orar? Vamos? Com fé ou sem fé? Senhor nosso Deus e Pai querido, te louvamos por esta palavra. Livra-nos das heresias, livra-nos de condenar as igrejas, de perseguir. Nunca, Senhor, não permita, mas nos faça viver a verdade, anunciar a verdade, amar a verdade. Nos faça viver a doutrina que nos une, em nome de Jesus, a doutrina do teu amor, a doutrina do teu perdão, a doutrina da tua adoção, da tua salvação, da tua justificação. Nos faz amar, nos faz unidos nisto, ó Deus, e não deixe-nos discriminar ninguém pelas coisas que fazem, mas nos leva a orar por todos e também para que nós sejamos mudados a cada dia. Abençoe o teu povo, a tua igreja, os que estão pela internet, ajuda todos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Neide Calimeria Alves, essa frase precisa ser registrada. Ame a todos, mas no que depender de nós, escolha o que glorifica a Deus. É isso aí. Amém, minha filha. Deus abençoe. O pessoal da internet, bem ligadinhos, bem, como diz o jovem, né? Antenados com a palavra, e é esse o nosso segredo. Pois é, o pessoal do DCM está dizendo que devido à quantidade de comentários no Facebook, não teve como ter acesso aos pedidos de oração. É por isso que nós pedimos para você que está pela internet, entra no nosso WhatsApp, faça o pedido de oração no início do culto ali, e no final a gente já lê pelo WhatsApp, a gente já sabe os pedidos ali. Tá bom? Mas nós vamos orar por todos, creio que Deus já ouviu e saberá agir como sempre, porque o nosso Deus é sabedoria plena. Vamos orar pelas pessoas que pediram oração pela internet? Ademar Rodrigues, Rafael Fernandes e Júnior, salvação, libertação. Patrícia Fernandes, saúde também. Vamos orar. Levantemos as mãos, irmãos. Que Deus console as famílias enlutadas e que o Senhor visite pessoas agora de forma tremenda, curando e libertando. Senhor nosso Deus e Pai querido, nós colocamos diante de Ti toda a igreja, todo o Teu povo, todos os que estão pela internet, meu Deus, todos os pedidos de orações que foram feitos pelo Facebook, pelo YouTube e também pelo WhatsApp, que o Senhor visite agora todos estes com poder de libertação, de cura, de milagres. Emanuel, Guilherme, Diácono Raimundo, Papai Santo, continua a agir. Mão Cleomar, Senhor, repreende o desconforto abdominal, faz um milagre. Mangeis e Fontoura, salvação e cura. Simone Macedo, meu Deus, visita lá em Boston. Tu és Deus de milagre, Tu és o Deus que cura o coração. Faça a obra agora. Maria Aparecida, tira a ansiedade. Marcos Antônio, meu Deus, faz um milagre. Ó Deus, Rosinara Guerreiro, faz o milagre. Roberta Alves, salve e liberta. Welger Moreira, no Rio Grande do Sul, meu Deus, livra, faz um milagre lá, tira a Covid, tira a infecção. Maria Augusta, repreende a Covid. Sueli de Souza, cura, liberta, restaura a família. Ruth, salve e liberta seus vizinhos. Sérgio, faz a cirurgia com bênção. Cláudio Andrade, entubado, livra, meu Deus, da Covid. Oh, meu Pai, Aparecida Andrade, faz o milagre, livra da Covid. Cíntia, faz o pagamento, o pagamento acontecer, Senhor. Pastora Miriam, Senhor, repreende a Covid, em nome de Jesus. Suender e Zilberniques, repreenda a Covid, Senhor, em nome de Jesus. Imangense, repreende o mal-estar. Divina Dias, salva a família. Cláudia Renata, faz o milagre, livra da Covid. Gilberto Araújo, repreende o câncer lá em Palmas. Aline, repreende o câncer. Ellen, aleluia. E José Pedro, aleluia. Restaura a saúde. Faça a obra dos milagres. Faça a obra, toca agora. Faça a obra
liberta agora, cura agora. Meu Deus, salva, faça as maravilhas. Visita esta pessoa que está enferma, está com dores, seja curada, seja restaurada, seja livre, liberta, abençoada. Haja o milagre da cabeça aos pés, sai caroço, sai nódulo, sai esse problema sério de ossos, em nome de Jesus. Ei, Kamar, Shaddai, Govai, esse sangue seja trocado, esse sangue seja trocado, este sangue, em nome do Senhor Jesus, seja trocado agora. Neste exato momento haja um milagre, não há infecção no sangue, bagacho, queimantaraia, receba o milagre sobre a sua vida, receba a cura, receba a libertação, receba, em nome do Senhor, pressão seja regulada agora, sai da nuca essa dor, receba a cura, infecção vai embora, receba a cura, receba o milagre, receba a bênção. Ademar Rodrigues, Rafael Fernandes e Júnior, salva, liberta. Patrícia Fernandes, ó Deus da saúde, confirma agora, consola as famílias enlutadas, traga graça e força, ajuda, ó meu Pai, abençoa irmã Sandra, irmão Olavo, confirma as obras, confirma a saúde e a bênção. Abençoe a irmã Alessandra nos Estados Unidos, abençoe a Bianquinha, abençoe Kátia Mochita, sua família, irmã Emília Randall, sua família, abençoe a Michele lá na Irlanda, com sua família em Frente Park, irmã Vivian, a irmã lá de Charleville, Senhor, visita agora a irmã Viane, visita agora, faça o milagre, faça a obra, cura as pessoas, fortalece na caminhada, confirma a bênção sobre o divino, sobre a Kate, Laís e Letícia, sobre a irmã Ana Costa, sobre a irmã Esther, sobre o Danilo. Meu Deus, vai fazendo a obra da saúde, irmã Cláudia, irmão Cláudio, irmã Sônia, confirma o cuidado do Senhor, a Sarinha. Meu Deus, estende as mãos, abençoa, cuida de todos, em nome de Jesus. Quem concorda, dê um glória realmente para Deus. Que Deus te abençoe, abençoe você, internauta, abençoe a todos de maneira especial. Recebam aí as bênçãos e a oração em nome de Jesus. E vamos encerrar. Tem cantina hoje? Caldo de carne com mandioca e torrada e cheiro verde. Ó Deus, curva sua cabeça, por favor. O grande amor de Deus, nosso Pai, a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão, as consolações, a presença viva do Espírito Santo, a proteção máxima de Deus sobre todos agora, assim sobre a igreja que está na terra, sobre os que estão pela internet, até a eternidade na Nova Jerusalém. Os que recebem e concordam vão dizer? Amém. Tome assento, por favor. Internauta, fique ligadinho, preste bastante atenção. O estudo não é para condenar ninguém, mas é para nos colocar ou recolocar no trilho da palavra. Medite sobre isso, estude um pouco mais, cuidado com os doutores e mestres deste tempo. Deus te abençoe.